Olá, seja muito bem-vindo ao Jornal da Record News. Esta edição também está ao vivo no nosso canal do YouTube e no Facebook da Record News. Vamos aos destaques desta quarta-feira. Corrida pela vacina. Enquanto a farmacêutica americana diz que resultados devem sair em outubro, Rússia promete vacina para agosto e quer ser o primeiro país a aprovar a imunização contra o coronavírus. Novos surtos na Europa. A Organização Mundial da Saúde atribui aumento de casos de Covid-19 no continente ao comportamento dos jovens. Resultado do exame sorológico garante a imunidade? Especialistas alertam para as limitações do teste. Prêmio para motoristas prudentes. Projeto em tramitação no Senado cria cadastro positivo para condutores. Ideia é beneficiar os motoristas que não cometem infrações de trânsito. Uma pesquisa apontou que a maioria dos estudantes considera que houve uma queda na qualidade do ensino oferecido pelas faculdades privadas durante a pandemia. 42,9% dos estudantes afirmaram que dedicaram de 2 a 8 horas semanais aos estudos, enquanto cursos com aulas presenciais costumam ter em média 20 horas semanais. Apesar das dificuldades enfrentadas durante a pandemia, apenas 5,7% dos entrevistados disseram que não pretendem renovar suas matrículas no próximo semestre. A pesquisa também apontou que para 75,8%, essa foi a primeira experiência com ensino online. Os alunos viram como pontos negativos a ausência de contato com colegas e professores, de local adequado para estudar e de boas plataformas de estudo. A pesquisa ouviu 955 universitários de instituições privadas por todo o país e foi realizada pela Praver, uma das maiores gestoras de crédito estudantil do país. E o senador e ex-governador de São Paulo, José Serra, e também a filha dele, Verônica Serra, viraram réus por lavagem de dinheiro. A Justiça Federal aceitou a denúncia realizada pelo Ministério Público Federal contra os dois. Mas uma decisão do presidente do Supremo Tribunal Federal, Dias Toffoli, suspendeu todas as investigações da Lava Jato sobre a campanha de Serra. O senador e a filha se tornaram réus do processo que investiga valores que teriam sido pagos pela construtora Odebrecht entre 2006 e 2014, em contrapartida a benefícios dos contratos envolvendo o trecho sul do Rodoanel aqui de São Paulo. De acordo com a denúncia, o Odebrecht pagou cerca de 4,5 milhões de reais para a campanha de Serra ao governo de São Paulo e cerca de 23 milhões de reais para a liberação de créditos com a Dersa, estatal paulista extinta no ano passado. A defesa de José Serra afirmou que o recebimento da denúncia pela Justiça Federal só confirma o desapego à lei e à Constituição Federal por quem deveria protegê-la. A defesa de Verônica Serra afirmou surpresa com o recebimento da acusação numa sequência de eventos espetaculosos e de motivação política, segundo a defesa. Os deputados aprovaram nesta quarta parte das emendas do Senado à medida provisória que cria uma linha de crédito para as empresas durante a pandemia. Serão beneficiadas as empresas com receita bruta anual entre R$ 360 mil até 50 milhões de reais. O crédito pode ser usado para pagar salários ou verbas trabalhistas. As empresas têm até 3 anos para pagar o empréstimo. A Câmara já havia aprovado a medida, mas o texto voltou para lá porque foi modificado pelos senadores. Agora, o presidente Jair Bolsonaro deve sancionar ou vetar a MP. A Secretaria Estadual de Saúde do Rio anunciou que deve fechar os hospitais de campanha até o dia 12 de agosto. O repórter Pedro Paulo Filho tem mais informações. Uma boa noite, Pedro. Oi, Gustavo, boa noite para você, boa noite a todos. Olha, a Procuradoria-Geral do Estado tenta reverter uma decisão que impede a interrupção do funcionamento de pelo menos 2 unidades. São os hospitais de campanha aqui do Maracanã e também o de São Gonçalo, que a Justiça pediu para não serem fechados no último dia 17 de julho, quando começaram as transferências dos pacientes. Caso haja essa liberação do Judiciário, a Secretaria de Saúde pretende desmontar as estruturas já no próximo dia 12 de agosto. Só que antes, no dia 5,
devem começar a ser desmontados já os hospitais de campanha de Nova Iguaçu e Duque de Caxias, na Baixada Fluminense, além do de Nova Friburgo, na região serrana. A justificativa é que hoje há cerca de 900 leitos disponíveis para o tratamento de pacientes com a Covid-19. Os equipamentos dessas unidades serão distribuídos para outros hospitais da rede de saúde. Gustavo. Obrigado, Pedro. E o Tribunal Regional Federal da Primeira Região decidiu que oficiais de justiça têm o direito de portar arma de fogo durante a execução de mandados judiciais. Para os desembargadores, esses servidores se submetem a situações que colocam em risco a integridade física deles. Assim, a decisão recomenda que a União autorize o uso de arma para essa categoria. O tribunal atendeu a um pedido da Associação dos Oficiais de Justiça do Distrito Federal. Falando de coronavírus, uma das possíveis vacinas contra o coronavírus pode ter os últimos resultados prontos em outubro. Outras farmacêuticas também estão avançando na corrida para a criação da vacina. A farmacêutica norte-americana Moderna começou os testes em humanos na última segunda-feira. O objetivo é testar cerca de 30 mil pessoas em 87 partes dos Estados Unidos. A empresa pretende identificar se 2 doses da vacina são suficientes para proteger contra o coronavírus. Agora, as maiores dificuldades que a farmacêutica enfrenta para cumprir prazos é conseguir inscrever rapidamente os 30 mil voluntários e recrutar participantes em áreas com altas taxas de infecção. Se toda a equipe envolvida conseguir vencer esses desafios e os testes apresentarem bons resultados, ou seja, no melhor cenário, a vacina pode ficar pronta em outubro. Em um cenário bom e mais provável de acontecer, os resultados saem no fim de novembro. E se as dificuldades forem maiores do que o imaginado, eles ficam para dezembro ou janeiro. As previsões são do CEO da farmacêutica Stephanie Bancel. Mesmo que os testes comprovem a eficácia e segurança de alguma vacina neste ano, a imunização só vai acontecer no segundo trimestre de 2021, porque as empresas vão ter que aumentar a produção de doses a nível mundial. Outra esperança de imunização foi criada na Rússia. A vacina vai receber aprovação regulatória local na primeira quinzena de agosto. Foi o que explicou uma fonte à agência de notícias Reuters. Depois disso, profissionais da saúde vão ser os primeiros a receber as doses. Uma instituição estadual de Moscou terminou testes em humanos no início deste mês e pretende fazer testes de larga escala já em agosto. Enquanto isso, o Brasil aposta na vacina de Oxford, que está sendo testada no território nacional. O Ministério da Saúde encomendou 100 milhões de doses. Os primeiros testes feitos na Inglaterra foram satisfatórios. Se os últimos também comprovarem a segurança e a eficácia, o primeiro lote com 15 milhões vai chegar ao Brasil em dezembro. E a Organização Mundial da Saúde atribuiu o aumento de casos de coronavírus na Europa aos jovens. Segundo o diretor regional da OMS para o continente, as autoridades devem refletir sobre a melhor maneira de conscientizar os jovens e que os mais novos têm responsabilidade não só sobre eles próprios, mas também em relação aos pais, avós e à comunidade como um todo. A Europa está em pleno verão e alguns países já estão registrando novos surtos, como a Espanha e a Alemanha. Para tentar impedir a volta do vírus, o Senado italiano decidiu estender o estado de emergência até outubro. Voltando ao Brasil, o ministro Marco Aurélio Mello, do Supremo Tribunal Federal, negou o pedido da Câmara dos Deputados para anular buscas nos gabinetes de parlamentares. A mesa diretora da Câmara tentou anular os mandados de busca e apreensão cumpridos contra os deputados Paulinho da Força e Regiane Dias. Mas, para o ministro, as operações não tinham relação com os mandatos atuais e, por esse motivo, o foro privilegiado não se aplica. Os deputados pediam que o Supremo autorizasse esse tipo de operação. No entanto, Marco Aurélio afirmou que vale a autonomia dos juízes de primeira instância. O Banco Central anunciou o lançamento da cédula de R$200, que terá o lobo-guará como personagem. A nota foi aprovada pelo Conselho Monetário Nacional. A nova cédula deve entrar em circulação no fim de agosto.
Mais de 450 milhões de notas serão impressas. Agora a gente fala do Conselho Municipal de Educação daqui de São Paulo, que anunciou que os pais poderão optar por não mandar seus filhos para a escola quando o retorno às aulas for autorizado pelo governo. O Conselho está preparando uma resolução que estabelece que o aluno não será prejudicado pela decisão dos pais de não permitirem seu retorno às aulas presenciais. Ele não receberá falta e deverá continuar com a educação online acompanhado pela escola. Os pais também não poderão ser responsabilizados judicialmente. A medida vai valer para escolas públicas e particulares da cidade de São Paulo. Medidas como essa também foram adotadas em países como Austrália e Alemanha, para que houvesse uma harmonia entre as decisões tomadas pelo governo e a vontade de familiares e alunos. Os pais que permitirem o retorno de seus filhos à escola também terão que assinar um termo estabelecido pela prefeitura. Nele, familiares devem se comprometer a seguir regras sanitárias. Os responsáveis terão que medir a temperatura do aluno antes que ele saia de casa e assegurar que máscaras e álcool em gel não sejam esquecidos. Além disso, pais e mães terão que manter seus telefones de contatos atualizados para que possam ser chamados em casos de emergência. Chegou o momento da pandemia que ninguém mais vê a hora de poder sair, visitar familiares e amigos, não é mesmo? A dúvida que fica é: será que fazer o teste sorológico para saber se você está imune libera essas visitas? Confira na reportagem. Mesmo com todos os cuidados, como o uso de máscara, higiene das mãos e limpeza frequente dos itens que usamos no dia a dia, sempre surge aquela sensação de que não estamos completamente seguros. É por isso que muita gente tem recorrido aos testes sorológicos na esperança de conseguir identificar anticorpos contra o coronavírus. Apesar da expectativa, ainda existem questionamentos em relação à segurança imunológica. Não há mais aquele conceito, há um consenso entre os especialistas no sentido de que um teste positivo não lhe dá um passaporte de imunidade, um passaporte que você está liberado para atividades normais, convívio social, dispensar o uso de máscaras. Muito cuidado com isso. Esses testes são realizados, na maioria dos casos, para identificar se quem teve a doença conseguiu produzir anticorpos. O único problema é que nem todos os pacientes têm essa característica. Os testes sorológicos para documentação da infecção pelo coronavírus, ele tem indicações muito precisas. Eles servem para detectar ou não a presença de anticorpos contra o vírus. Não serve para a fase aguda, para diagnosticar a doença. Serve para nós sabermos se o indivíduo já foi exposto previamente ou não. Sem contar que, dependendo da sensibilidade do organismo de cada pessoa, o resultado apresentado pode ser um falso positivo e até mesmo um falso negativo. Jamais deve ser feito no sentido de conhecer quantas pessoas da sua família ou no seu trabalho já tiveram exposição. Esses testes falham muito, especificamente ou especialmente esses escolhidos com uma gota de sangue na ponta do dedo, falham ainda mais. A quantidade de falsos negativos, ou seja, gente que tem o teste negativo e nunca foi exposto ao vírus, é enorme. E também de falsos positivos, ou seja, a pessoa acha que já tem anticorpos, cria uma falsa sensação de proteção, de tranquilidade, quando na verdade não está protegida. Para saber se a pessoa está imune ou não, também é necessário colher o teste em um momento específico. O organismo precisa de um tempo para fabricar anticorpos, e esse período pode mudar dependendo de cada organismo. O recomendado é que o exame sorológico seja colhido após cerca de 14 dias do aparecimento dos sintomas. Hoje não há indicação nenhuma para indivíduos que não têm sintomas, sem orientação de um médico, sem a interpretação correta desses testes, fazer qualquer tipo de avaliação em farmácia ou por sua conta. Vamos reservar esses testes para os indivíduos que realmente precisam. O coronavírus é um vírus novo, difícil de ser desvendado por apresentar reações diferentes em cada indivíduo. A única, digamos assim, segurança é para os grupos que testaram positivo e ficaram isolados por no mínimo 15 dias. Este período é suficiente para garantir que alguém que tenha sido infectado não contamine pessoas próximas.
E a pandemia tem feito diversos países refletirem sobre a situação da saúde nesses locais. No Peru, pessoas enfrentam filas em busca de oxigênio. De acordo com a Universidade Johns Hopkins dos Estados Unidos, o Peru é o país com mais infectados na América do Sul, depois do Brasil. Já são mais de 395 mil casos e 18.500 mortes. A situação por lá é bastante difícil, principalmente nos hospitais públicos. Apesar desse crescimento econômico e queda nos índices de pobreza, o país vive com dificuldades no setor de saúde. Os casos de coronavírus têm acentuado essa crise. E agora, os peruanos estão tendo dificuldade para encontrar um produto crucial nesse momento: oxigênio. Familiares de pacientes infectados passam horas em filas nas ruas de Lima, a capital do país, para conseguir abastecer tubos de oxigênio ou então comprar o produto no mercado paralelo. Depois, levam os tubos até os hospitais para socorrer os parentes que estão internados. A falta do produto provocou um aumento nos preços. A imprensa local resolveu divulgar os lugares onde o valor é mantido mesmo. Mas o resultado dessa busca são filas e mais filas. A situação tem levado pessoas a fazerem campanhas para a instalação urgente de fábricas de oxigênio no país. De acordo com o Ministério da Saúde do Peru, em tempos normais, o consumo de oxigênio era equivalente a 60 toneladas por dia. Com a pandemia, o uso foi multiplicado por 5, chegando a 290 toneladas diárias. Os peruanos sofrem ainda com outros problemas, como escassez de profissionais de saúde. Na semana passada, o Colégio Médico do Peru divulgou um comunicado pedindo ao governo que distribua equipamentos de proteção adequados para as equipes de saúde. O comunicado diz que 91 médicos morreram no país, vítimas de Covid-19, e outros 2.655 foram infectados, e 76 deles estão em UTIs. Vamos falar com o Heródoto Barbeiro, com o professor. Ele preparou um quiz sobre o uso de máscaras, mitos, verdades. O Heródoto já está aqui com a gente. Heródoto, passa para a gente quais são as principais dúvidas das pessoas quanto ao uso da máscara. Tudo bem? Olá, Gustavo. Olha, essa pesquisa é uma pesquisa feita por pessoal da ciência e, logicamente, ela tem credibilidade. Então, vou fazer o seguinte, eu vou mostrar na telinha para o pessoal, em 5 segundos, dizer se é verdade ou mentira, ok? Vamos à primeira etapa. Vamos lá. Respiramos menos oxigênio quando a gente está com a máscara. Verdade ou mentira? Olha a fonte aí, é o país. Vamos lá. Resposta, então, do nosso primeiro quiz de hoje do jornal. É mentira. Não é verdade que a gente respira menos oxigênio. Não tem problema nenhum. Pode usar. Segunda questão que muita gente ainda tem dúvida a respeito, a gente vai mostrar agora. Vamos lá? Vamos virar, então, a segunda. Qual é? Quando eu estou de máscara, a gente respira mais gás carbônico, dióxido de carbono, ok ou não? Isso é verdade ou mentira? Eu vi muita gente falando isso. Resposta. É mentira. Né? Não é verdade. Mesmo com a máscara no rosto, a gente não respira mais dióxido de carbono. Portanto, não tem problema nenhum em usar. Isso também é uma mentira, segundo, então, a informação feita pela ciência da Europa. Terceira questão que muita gente pergunta também. Vamos lá. Envolve risco usar máscara? É verdade ou mentira? Bom, envolve ou não envolve? Olha lá, envolve sim, é verdade. Por que razão? Porque as pessoas não colocam a máscara corretamente, muitas vezes então a pessoa tira a máscara, então envolve risco sim, tem que ser feito de uma maneira bastante relevante. Outra questão também que surge por aí no dia a dia do nosso cotidiano. Favorece o surgimento de doença respiratória, asma, bronquite, etc, etc. Verdade ou mentira? Vamos lá? Olha lá. É mentira. Ou seja, usar a máscara não favorece o surgimento nem de asma, nem de problema nenhum na respiração. Pode usar sem problema nenhum. Isso é mentira, segundo então a fonte que nós consultamos. Outra questão então do dia a dia. Pessoal que entra em shopping, supermercado e tal e tal. É verdade que quando eu uso a máscara ativa o próprio vírus, o coronavírus? Verdade ou mentira? Estou de máscara, ele fica mais forte ou ele fica mais frágil? Olha a resposta, é mentira. Isso não se adequa, não tem problema nenhum, não tem nada a ver com o vírus. O que a pessoa tem, logicamente, é que preservar a máscara limpa, com gel, aquela coisa toda que a gente tem batido toda noite aqui no jornal para as pessoas tomarem providências. Então, são essas questões principais e espero que com isso a gente tenha colaborado para que as pessoas usem máscara. Hoje mesmo,
Na minha saída aqui por São Paulo, não vi ninguém sem máscara na rua. É isso aí, Gustavo. Que bacana, mas eu fiquei com uma dúvida. Eu preciso combinar a minha máscara com a camisa e com a roupa ou não tem problema? Tanto faz? Não, tem que combinar, tem que combinar. A minha máscara, por exemplo, é uma máscara branca e preta, porque eu sou corintiano. Ai, tá feliz a vida, né? Afinal, o corintiano tá rindo à toa, o Heródoto volta daqui a pouquinho. Afinal, hoje, o São Paulo acabou de ser eliminado pelo Mirassol, para tristeza de alguns integrantes aqui da nossa equipe. Falando de futebol, nós sabemos todas as dificuldades que o futebol feminino enfrenta aqui no nosso país. Mas olha que exemplo bacana que essa garotinha, que é uma craque mirim, postou nas redes sociais. O futebol feminino está crescendo cada vez mais no Brasil, mas ainda existe um degrau bem grande quando comparado ao futebol masculino. Além das diferenças salariais e dos espaços oferecidos para as mulheres no esporte, existe um outro problema, que é o preconceito. Mas já tem fera mirim batendo de frente com qualquer um que queira dizer que ela pode ou então não pode fazer. É o caso da Larissa Vitória Souza, mais conhecida como Larigol. Atleta do Agrestina Futebol Clube, lá do Recife, postou um vídeo encarando todo mundo que já fez comentários preconceituosos com ela. Eu vou falar um negócio aqui sério pra vocês que tá acontecendo comigo muitas vezes. De o povo dizer que eu sou homem, que eu pareço um homem, eu sou mulher, dá pra ver que eu sou mulher. E para de me xingar, pode parar de me xingar. Eu não xingo vocês, eu quero ser jogadora e é você. O que eu quiser ser é você. Porque, eu gosto de usar roupa assim. Minha mãe deixou, eu vou usar. É meu gosto, não é o gosto de vocês. Vocês podem criticar, falar, subir em casa chorando. Beleza, mas não é chorando de triste, é chorando de raiva. Eu não vou desistir não, velho. E eu tinha vergonha agora nesse vídeo, eu não tenho vergonha também não. E já tem um clube grande de olho nessa atleta, viu? O Santa Cruz recebeu a Larigol no CT do clube e compartilhou nas redes sociais uma postagem dizendo para deixarem as mulheres serem o que elas quiserem. Os jogadores do clube também deixaram o seu recado aí sobre esse caso. E com ela, e vão lá, xingam, então isso é chato da nossa parte, tem que pedir desculpa em nome de todos os homens e entender que ela pode estar onde ela quiser, onde ela vai se tornar quem ela quiser. Que a gente não tem que estar menosprezando ela, que ela é uma pessoa que vai vencer na vida. Além da coragem e determinação para seguir o seu sonho, a Larissa também tem muita qualidade. Quem sabe daqui a alguns anos a gente não vê ela alegrando a nação brasileira vestindo a amarelinha. Já pensou? Cara, eu adorei a Larissa, a Larigol, todo sucesso para ela, personalidade, é isso aí. Não ligue para essas críticas, mas que feio, né? As pessoas criticando uma criança. Enfim, esse ódio na internet passa de todos os limites. Vamos falar agora de um projeto de lei que está para ser votado no Senado. Já foi discutido na Câmara dos Deputados e cria um registro nacional positivo de condutores para dar benefícios a motoristas que não cometem infrações de trânsito. Como é que é isso? Vamos falar sobre esse assunto com a Roberta Boldrin, advogada e professora do meu curso. Roberta, obrigado pela participação aqui conosco. Explica para a gente, então, como funcionaria, já que ele ainda tem que ser aprovado no Senado, esse cadastro positivo de bom motorista. Boa noite, muito obrigada. Então, esse cadastro nacional, ele tem o objetivo de incentivar os estados e os municípios a conceder alguns incentivos e que a gente chama de benefício fiscal, né, com redução de pagamento de alguns tributos, como impostos, né, por exemplo, redução de pagamento de PVA para os estados, até prevendo redução de pagamento de IPTU nos municípios. O objetivo desse cadastro é incentivar a redução de tributo, a redução de cobrança de tributos, até de tarifas também, e taxas eventualmente podem ser reduzidas. Esse cadastro objetiva o estímulo, né, localizado e regional de concessão de incentivo fiscal por meio de lei. Ô, Roberta, o Heródoto sempre gosta de falar aqui no jornal que o Brasil cria certas jabuticabas. Essa entra um pouco na linha, né? Em vez de a gente investir na educação do motorista, de quem vai pegar um carro, um caminhão, enfim, a gente parabeniza quem segue a lei. Não é um pouco confuso, ou seja, ao invés de eu educar, eu vou lá e te parabenizo por você estar seguindo a lei, que é a nossa obrigação. Na verdade, eu entendo que é uma questão cultural a falta de educação no trânsito.
E, de repente, esse estímulo, né, fiscal, esse estímulo, ele vai fazer com que a gente mude um pouco a cultura. Foi mais ou menos o que aconteceu com a lei seca, né? Ela mudou um pouco a cultura, ainda não foi suficiente. A verdade é que só o cadastro, de forma isolada, não vai surtir grandes efeitos. Ele vai ter o objetivo de estimular uma conduta positiva do condutor, mas ele sozinho, de fato, é a jabuticaba aí, né? Não vai dar certo. A questão é que o brasileiro é mal educado no trânsito. E apesar de todas as tentativas dos governos, né, em educar o condutor, talvez mexer no bolso seja uma boa, né? Seja uma forma de tentar fazer com que haja uma educação, uma mudança, né? Dentro desse cenário que a gente está hoje no Brasil. O Brasil ocupa aí o 5º lugar, né? No ranking mundial de mortes em decorrência, em resultado de acidentes de trânsito. Infelizmente. Roberta, obrigado pela participação e pela explicação desse projeto. Como a gente disse, já passou na Câmara, está no Senado, é aquele projeto grande que fala do Código de Trânsito brasileiro. Deve ser votado no Senado, assim que, se não for alterado, ele volta, já vai direto para o presidente Jair Bolsonaro. Se ele for alterado, aí ele volta para a Câmara. Vamos falar de novo com o Heródoto Barbeiro, para falar de uma pesquisa que mostrou que a maioria dos brasileiros, nós, deixou de pagar alguma conta no mês passado, justamente por causa da pandemia. O Heródoto tem mais detalhes sobre esse estudo preocupante, né? Ok, Gustavo. Esses dados são, inclusive, importantes para que a gente possa dar uma orientação às pessoas que fazem aí o seu orçamento doméstico, ok? Vamos lá. Primeira informação importante é o seguinte, que diz respeito, então, a impactos econômicos. Desses impactos econômicos, né, 66% da população, dos entrevistados pelo menos, tiveram a renda prejudicada, ou seja, as pessoas perderam parte do seu salário. 66%, portanto, mais da metade das pessoas que foram entrevistadas pelo Data Poder 360. Outra informação importante além dessa, olha só, as pessoas estão saindo de casa, porque não tem jeito, ela tem que ganhar algum dinheiro para poder sobreviver. Nas 2 últimas semanas, subiu para 45% o número de pessoas que saíram para trabalhar, saíram de casa, aumentando, então, bastante a quantidade de pessoas, principalmente no transporte público, metrô e ônibus das grandes cidades brasileiras. Outro ponto importante, além desse, diz respeito ao seguinte, não sobrou dinheiro para pagar a conta de alguma coisa no final do mês. E aí? Muito poucas pessoas. 60% das pessoas chegaram no final do mês sem um tostão no bolso. Aí não deu para pagar uma série de contas, condomínio, conta de água, conta de luz, por aí afora. Por aí a gente vê o estrago que essa pandemia está fazendo na economia e no bolso das pessoas de uma maneira geral, né? Muitas pessoas, então, não é que não quiseram pagar, as pessoas não tinham como pagar. Agora, outra pergunta é o seguinte, bom, você pretende fazer uma grande compra? O que é uma grande compra? Você pretende comprar um carro, um apartamento, um anel de brilhante, essa coisa toda? 74% disseram assim, não. Não pretendemos comprar nem sítio, nem fazenda, nem coisa nenhuma. Apenas pequenas coisas. Então, 74% das pessoas não vão comprar, mesmo aquelas que têm dinheiro não querem comprar, porque, obviamente, essas pessoas têm temor, têm medo de perder emprego e depois não poder honrar os seus compromissos. Então, esses são alguns pontos importantes que eu acho que vale para todo mundo, né? Independente da pessoa estar ou não empregada nesse momento. É isso aí, Gustavo. São dados preocupantes e eu me preocupo também, Heródoto, se o rabinho do Faísca, é o Faísca ou quem está no seu colo, se teve comidinha para ele hoje. Essa é a Lola. A Lola. Então tá bom, a Lola teve comida para ela, já teve ração para ela, tá tudo certinho com a Lola? Tá tudo certinho aqui. Bom, Heródoto, você volta daqui a pouquinho para participar mais do JR News com a Lola, com o Faísca e toda a trupe. Vamos falar de coronavírus, mas o Brasil registra mais de 1.700.000 pessoas recuperadas. O dado positivo, né? Claro, a gente tem que olhar também as coisas positivas. A gente vai detalhar esse dado e mostrar quantas pessoas já se recuperaram no mundo todo. É já, no próximo bloco.
Já estamos de volta para falar de 10 baleias jubartes que foram vistas perto de Ipanema, na zona sul do Rio de Janeiro. Segundo os pesquisadores da Universidade do Estado do Rio, é comum que baleias passem pelo litoral carioca nesse período para se reproduzir justamente em Abrolhos, no sul da Bahia. Uma imagem esperançosa ali das baleias que tem repovoado justamente a nossa costa ali. O número e a aparição das baleias tem aumentado bastante nos últimos anos. Agora a gente fala sobre o número de recuperados do Brasil sobre o coronavírus, relacionado ao coronavírus. O Brasil registra 1.787.419 pessoas recuperadas. Esse é o número total do coronavírus. De acordo com o Ministério da Saúde, 675.712 estão em acompanhamento da doença. No mundo, são mais de 9.870.000 curados da Covid-19. A maioria no Brasil, Estados Unidos e Índia e também na Rússia. Então, esse é o número geral sobre os recuperados que passaram pelo coronavírus. E olha, o Senado encontrou uma forma inusitada para que senadores consigam votar presencialmente. Pois é, você imagina qual foi a saída encontrada por eles? Fica mais um pouquinho, que em 30 segundos, eu prometo, 30 segundos a gente conta. É rapidinho, não sai daí. Falei que era rapidinho, vamos falar com o Heródoto mais uma vez, porque o Senado vai retornar às sessões presidenciais em agosto. O Heródoto vai explicar como vai funcionar essa volta. Conta pra gente, Heródoto. Olha, Gustavo, queria contar para você e para todos nós que elegemos senadores. Não esqueçam que a gente tem 3 senadores por estado brasileiro, total 81. Os Estados Unidos, que é um país pobre, só tem 1 senador por estado. Nós temos 3 senadores por estado. Muito bem. Acontece que alguns estão com medo de chegarem no plenário do Senado e terem que votar presencialmente. Então, o que o Senado fez? Ele criou um sistema em que o senador poderá chegar de carro, no carro oficial, pago por nós, motorista, etc, etc, para do lado de um totem, né? Põe a mãozinha para fora e pode votar secretamente do lado de fora. É aquilo que eu estava em dúvida se chamava drive-in ou drive-thru. Mas aí é que eu descobri que é um drive-thru, que nem no McDonald's, que a gente passa correndo assim e pega o lanchinho. Então, os senadores vão fazer a mesma coisa. Eles vão ter à sua disposição, eles vão poder ficar dentro do carro, ar-condicionado, claro, porque Brasília é o que é muito seco, para o pessoal poder, então, fazer as suas votações secretas. Agora, eu descobri o seguinte, afinal de contas, ainda tem votação secreta no Senado? Está lembrado daquela confusão que deu quando foi eleito o atual presidente, que a votação deveria ser secreta e por força aí de uma decisão do Supremo ela foi aberta? Lembro. Pois é, exatamente, você lembrou bem. Agora, o seguinte, tem algumas ainda, por incrível que pareça, de nomeações que são secretas. Não sei até quando isso vai existir, mas por enquanto elas estão secretas. Mas sem problema nenhum, porque o pessoal vai fazer o drive-thru. Não é bonita essa palavra? É bonita, essas palavras americanizadas o brasileiro adora. Eu lembro dessa sessão que o Renan Calheiros ficou bravo da vida, deu ali Até parou o Heródoto aqui, mas travou justamente numa posição sem graça do Heródoto, mas o Heródoto daqui a pouco volta com a gente. Mas você lembra bem, né? Foi um momento ali do Renan Calheiros que ele queria a votação secreta, não teve a votação secreta e aí Davi Alcolumbre assumiu a presidência do Senado. O isolamento social pode trazer riscos para as crianças. Um deles é o desenvolvimento de transtornos alimentares. A gente entende isso daqui a pouquinho. A gente vai para um rápido intervalo e volta em instantes.
estudo australiano alertou para os riscos das crianças desenvolverem transtornos alimentares por causa do isolamento social. Para falar sobre esse assunto, a gente convidou a endocrinopediatra Loreta Lima Amato para falar mais sobre esse alerta para você, pai. Lorena, perdão, falei Loreta. Lorena, desculpa. Obrigado pela participação aqui conosco. Lorena, explica para a gente. É um alerta, né? Justamente para nós, brasileiros, termos esse olhar. O que acontece para essas crianças desencadearem com esse problema? Sim, boa noite, obrigada pelo convite. As crianças que têm uma predisposição, principalmente meninas, né? É um transtorno muito mais comum em meninas jovens. E agora, com o isolamento social, o fato de não haver motivos, rotinas e um convívio com os colegas para que inibisse, né, qualquer desenvolvimento dessa doença, pelo menos esse estudo australiano mostrou aumento da prevalência de internações por anorexia. A gente sabe que essa doença está relacionada também a transtorno de ansiedade, depressão, que também estão aumentados nesse momento de pandemia. Então, tudo isso pode ter contribuído com certeza para esse aumento e é um alerta aí para as mães observarem suas filhas principalmente, né? Se não podem estar aí desenvolvendo algum transtorno alimentar. São bem sutis os sintomas para serem percebidos. É isso que eu ia falar, Lorena, é isso que eu queria saber de você. Como que os pais podem perceber que tem algo errado e que pode desencadear justamente uma anorexia? O grande problema é esse, né? A menina, em geral, já é adolescente e ela tenta esconder ao máximo. Às vezes, quando os pais percebem, já está num nível tão grave que necessita de internação. Como mostrou esse estudo australiano, foi aumento de internação, então pacientes que já estavam graves. E o que pode? Elas vão tentar esconder. Então vão tentar não comer na frente dos pais, vão dizer que já comeram, e nunca vão comer na frente dos pais, na verdade não comeram. Brinca com a comida para inventar uma distração e depois jogar fora. Fala que vai comer no quarto e aí não come, joga fora a comida. Então usa roupas largas para que os pais não percebam o nível de magreza, porque vão criticar e elas não estão se achando gordas, elas querem ficar daquele jeito, com as costelas aparentes. Existem sites na internet que tratam a anorexia e a bulimia com nomes disfarçados, carinhosos, né? Mia, Ana, enfim, para tentar e dão dicas para essas jovens driblarem a fome, enfim. Os pais têm que estar muito atentos, as refeições devem ser feitas juntos, pelo menos o quanto possível, né? E os pais observando aquele convívio, falar que vai comer em outro local ou que já comeu e está ficando cada vez mais magra, isso é com certeza um sinal de alerta. Lorena, eu quero agradecer demais a sua participação, pelo alerta e pelas dicas aos pais que têm principalmente meninas em casa. Um forte abraço, Lorena, obrigado pela participação. Então, fica o alerta para você, pai, para você, mãe. Isso aí na sua casa, você sabia que esquentar a comida no micro-ondas pode causar prejuízo à saúde? A gente te explica no próximo bloco. Não sai daí.
JR News está de volta para falar sobre empresários daqui de São Paulo que doaram 96 milhões de reais para o Instituto Butantan para poder ampliar a produção da vacina quando ela ficar pronta contra o coronavírus. Essas doações dos empresários fazem parte do esforço do governo do estado que busca 130 milhões, arrecadar esse dinheiro para que o Instituto dobre a capacidade da produção da futura vacina. A meta é a produção de 120 milhões de doses, isso até o primeiro semestre do ano que vem. Então, é uma meta estipulada e ajuda com essas doações para justamente ampliar a capacidade do Instituto. Falando agora do Japão, um tribunal japonês, veja só, ampliou a definição de sobreviventes da bomba de Hiroshima, um dos episódios mais tristes da nossa humanidade, para incluir todos os afetados pela chuva radioativa. Essa decisão acontece 75 anos depois do ataque nuclear norte-americano. De acordo com o governo japonês, o grupo não recebeu indenização antes porque estaria de fora das áreas consideradas, entre aspas, muito atingidas. 84 pessoas entre 70 e 90 anos comprovaram sequelas por causa da explosão radioativa. Voltando aqui para o Brasil, a Câmara dos Deputados aprovou em regime de urgência um requerimento para acelerar o projeto que muda as regras do mercado de gás natural. Essa aprovação permite, então, o quê? A inclusão do projeto na pauta a qualquer momento. Se aprovado, o regime de exploração de gasodutos no país vai passar de concessão para autorização. Então, dependerá apenas da apresentação de um projeto pela empresa interessada. O objetivo é justamente baratear o gás natural. Ainda falando sobre questões lá de Brasília, o governo prorrogou por mais 30 dias a suspensão de visitas em presídios federais. A medida é para tentar frear o avanço do coronavírus. Durante esse período, só ficam permitidos o atendimento de advogados e quando o assunto for urgente ou que envolva prazos processuais não suspensos. E as escoltas também de requisições judiciais. Além disso, os presídios deverão adotar as providências necessárias de isolamento dos presos com mais de 60 anos ou com doenças crônicas. Você esquenta muito a sua comida no micro-ondas? Quando ele é usado corretamente, não tem motivos para se preocupar em relação à radiação do aparelho. Essa é uma garantia da Organização Mundial da Saúde. Mas existem alguns cuidados que devemos ter ao usar o eletrodoméstico. Acompanhe na reportagem. Algumas pesquisas indicam que os legumes perdem parte do valor nutricional quando eles são colocados dentro do micro-ondas. O brócolis, por exemplo, perde 97% dos flavonoides, que são responsáveis por benefícios anti-inflamatórios. O valor da perda é muito maior do que quando o alimento é fervido. Mas no ano passado, outra pesquisa apontou que a perda de nutrientes depende do tempo do cozimento. Temperatura também é importante e se o brócolis estava ou não na água antes disso. Em tempos mais curtos, como 1 minuto, o alimento não perde o valor nutricional. Pelo contrário, nesse caso o vapor ainda aumenta a quantidade de flavonoides. Quando se fala da perda de nutrientes, existe uma perda de nutriente? Qualquer alimento que é exposto ao ar, à temperatura, ela pode ter uma alteração. Então, se você usa um micro-ondas num tempo prolongado, onde se aquece o alimento em alta temperatura e muito tempo, por exemplo, os alimentos ricos em proteína, a proteína pode desnaturar. Mas se você usa de acordo com a recomendação, não há problema algum. Outro problema é o plástico. Cientistas alertam que durante o aquecimento, aditivos plásticos de embalagens podem se dissolver nos alimentos. Em 2011, um estudo comparou mais de 400 recipientes de plástico projetados para conter alimentos e descobriram que a maioria vazava substâncias químicas e que afetam os hormônios e o sistema metabólico.
Para minimizar o risco, use materiais que não sejam de plástico, fica a dica. Ainda há outros riscos. Pense em usar o micro-ondas para reaquecer em vez de cozinhar. Pesquisas indicam que o cozimento de alguns alimentos ricos em amido no micro-ondas, incluindo cereais e vegetais de raiz, podem ser um problema. Batatas, por exemplo, cozidas no aparelho criam acrilamida química. Estudos em animais mostraram que essa substância é cancerígena, porque interfere no DNA das células. Mas as evidências em humanos ainda são bem limitadas. Ainda assim, não é preciso descartar o aparelho completamente se você aquecer as comidas por pouco tempo e assim evitar a perda do valor nutricional. Pode ser utilizado como um aliado hoje da nossa vida moderna. Há um conceito sobre a cozinha inteligente, onde a gente pode usar a tecnologia, né, ao nosso favor para fazer refeições saudáveis, adequadas e em um tempo muito mais rápido, preservando esses alimentos, essas características, tanto nutricionais quanto sensoriais, né? E ter uma alimentação saudável, rápida, sem ter o problema da perda de nutrientes. E o Jornal da Record News fica por aqui. Acompanhe agora mais uma edição do Jornal da Record. Tenha uma ótima noite e até amanhã.